Graça e paz, irmãos. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Vocês que estão nos acompanhando online, seja bem-vindo também. Que Deus te abençoe. A presença de Deus esteja onde você estiver. Se você estiver no carro, na sua casa, ou também assistir esse culto aqui online depois, né? Não nesse momento, mas que seja um momento de muita edificação para o teu coração. Estamos super felizes por estarmos aqui, como sempre. Vou ter que fazer uma configuração aqui no meu computador, mas não é nada muito sério. Eu só preciso de 25 segundos. Comece a interceder agora. Eu já vou precisar de mais. Está resolvido. Gente, quem está feliz aqui nessa noite? Nas dificuldades, nas lutas, permanecemos fiéis porque Deus é fiel. Olha, nós estamos no segundo episódio da série O Projeto, que fala sobre a planta, né? O projeto, os pilares da visão da igreja. Então é muito interessante que a gente realinhe um pouco sobre isso. Você que chama a igreja, a Rise Church de igreja, você já sabe bastante do que a gente está falando aqui. Mas é sempre bom, mesmo que você já saiba, a gente está falando novamente. O que vocês também já têm ouvido, pessoal, é sobre o Serve Day. Lindo demais, é um projeto excepcional. A gente já faz Serve Day todo mês, tá? Através do Dream Center. Mas o Serve Day é algo que a gente vai fazer ainda mais, tá bom? Então, a gente vai ter mais pessoas, mais voluntários e também mais projetos. Inclusive, uma boa notícia é que essa semana nós tivemos uma reunião com a subprefeitura aqui de Copacabana, de Botafogo, e a gente também vai fazer um projeto na praça, aqui embaixo, em Botafogo, perto da Rua da Passagem. Então, nós vamos ter projetos tanto na comunidade dos Cabritos, que nós já estamos estabelecendo, vocês vão ouvir sobre quais são esses projetos, vamos ter esse projeto aqui na praça, e também a gente vai ter um projeto que vai ser conectado com outras igrejas, inclusive, que vai ser sediado no Instituto Mackenzie, de doação de sangue, tá bom? Então, bem legal, vamos nos doar, vamos estar aqui nos mobilizando. E eu quero falar sobre algo que é bem interessante também, ficar falando várias vezes. O orçamento da igreja mensal já tem um caixa que vai todo mês para missões, né? Missões significa a Arque Brasil, que planta igrejas, mas também para projetos do Dream Center. Mas quando a gente vai falar do Serve Day, a gente está falando de uma escalabilidade maior, a gente quer fazer mais coisas, então a gente precisa de mais dinheiro, tá bom? Então o que a gente vai oferecer aqui para o pessoal? A gente vai ter um boné que a gente vai dar, e esse boné ele vai custar minimamente R$ 60,05. Repete comigo aí, 5 centavos. Porque quando você fizer uma doação, você está fazendo uma doação. Tem que mudar isso aí, que eu inventei isso agora, eu não falei com o pessoal da mídia. 5 centavos, eu vou explicar por que os 5 centavos, porque vai discriminar. Porque como é que a gente vai identificar se isso é apenas uma oferta ou é para o Serve Day, tá bom? Então é por isso 5 centavos. Então a gente tendo a identificação na conta bancária, R$ 60,05, significa que esse dinheiro vai ser para o Serve Day. Faz sentido? Agora, vamos lá. Você está pagando R$ 60 num boné? Não. Você está pagando minimamente R$ 60 para abençoar um projeto do Serve Day e você vai ganhar o boné. Então, pastor, posso ofertar R$ 500, R$ 1.000 e 5 centavos? Sim, deve. E você ainda vai ganhar um boné com isso. Faz sentido, pessoal? Então, a gente não está comprando o boné, a gente está doando, a gente está te dando o boné de brinde, todo o dinheiro vai ser voltado para os projetos que vão acontecer no dia 15 de julho. Quem está feliz, quem está animado, diz glória a Deus aí. Tá bom? Então, se você quiser já, o boné não está aqui hoje, mas já vai estar aqui semana que vem, já pode fazer o Pix. Se lembra, a partir de 60,05 você vai ter o boné. Pode dar quanto você quiser, quanto Deus te direcionar, tá bom? É interessante que o pastor Gabriel falou sobre finanças aqui, e a gente fala muito que finanças é muito resultado daquilo que você valoriza, né? Já falamos, às vezes você tem uma coleção de relógio, você vai pagar às vezes 200, 300 mil no relógio, e para mim isso é algo, cara, como alguém vai pagar 200 mil num relógio? Porque isso não tem valor para mim. Mas para aquela pessoa, ela sabe que aquele relógio vale 200 mil. Então, tem uma diferença de preço versus valor. Preço versus valor. Por exemplo, eu sei que tem pessoas aqui nesse lugar que vieram do Maracanã. Foi o jogo no Maracanã hoje. Não foi no Maracanã? Não me corrige, não. Já estou chateado também.
já estou chateado 2 vezes, porque eu falei o estádio errado e também porque meu time perdeu. Você que veio, eu não vou nem olhar para o mezanino. Você que veio do estádio, você está excomungado dessa igreja hoje. Tá bom? Porque o meu time não ganhou. Mas o que eu estou querendo dizer, às vezes você não está questionando de pagar ali um sócio torcedor, R$100, R$150, ir para o estádio, comer um cachorro quente no estádio que custa R$50, né? O que eu quero dizer é o seguinte, preço versus valor. Dizimar para a igreja, dar dinheiro para a igreja, nunca foi o problema. O problema é que você não valoriza isso. Então, não dá, é só consequência do que você não valoriza. É simples assim, tá bom? E assim, tem uns argumentos que eu acho sensacional, geração milênio, a minha geração, estamos juntos, geração Z, eles falam muito, né? A igreja fala de dinheiro, a gente não curte muito isso, porque a gente... Aí quando a gente não fala de dinheiro, eles amam a abordagem, mas eles continuam sem dar. Então o lance não é falar de dinheiro, o lance é só porque eles não estão sendo confrontados. Gente, eu estou começando hoje frio. Hoje tá, o que foi, pai? Ó, Senhor está me liberando aqui. O que é isso? Nós somos uma igreja profética. E a igreja profética a gente está ouvindo, né? Tem alguns casos, né, que uma vez eu vi um cara pregando e ele fica assim. Aí ele estava, então, aqui, para tudo que os anjos estão falando. Aí ele começou. E começou a falar o que... Não, tô brincando. Minha mulher que olhou para mim, para. Mas por que eu estou falando sobre o que é ser uma igreja profética? Isso tem a ver com o que eu estou falando, porque existe um estigma contra a igreja de que ser profético é ser bizarro, ser bizonho, ser maluco. Alguém já passou alguma situação um pouco meio estranha dentro da igreja? Só eu? Não, beleza. Então, às vezes existe até um tom manipulativo em cima dessa veia de, não, somos proféticos, e aí, o que é ser profético? Para nós ser proféticos, estarmos alinhados com o que o céu fala. Nós nos movimentamos, estamos discernindo, a Rise Church quer ser uma igreja profética. Ou seja, nós nos movemos aqui pelo que os céus estão falando. Amém, pessoal? Vocês estão juntos aqui? Agora, ser profético não é ser subjetivo. E o problema de subjetividade, rotulando profético, é um grande perigo. Porque tudo pode ser, desde que eu sinta. Quando, na verdade, ser profético precisa estar alicerçado na palavra de Deus. Então, existem algumas coisas que acontecem e as pessoas rotulam como profético, como se fosse algo muito, legítimo, né? E, na verdade, não é. É até manipulativo, é bizarro, afasta mais do que agrega. Tá bom? Então, por exemplo, eu ia passar um vídeo aqui, mas irei poupar vocês desse vídeo. Me mandaram, as pessoas ficam mandando esses vídeos. Eu quero também pedir, não está me ajudando. Porque é um pouco viciante esses vídeos, aí o algoritmo já entendeu que eu gosto desses vídeos, mas o vídeo era um varão, que, né, é um homem. E aí ele vai pegando a mão da irmã lá, um braço, e fica... Agora, se eu sou profeta, e vai sacudindo o braço da mulher, você vai falar agora inglês. E a mulher que não fala inglês, ela começa, arise. Eu sei falar um pouquinho inglês, ela não está falando inglês, não. Aí ele, mas se eu sou profeta realmente, só se eu for profeta, você vai falar russo agora. Aí ela, rasgavas. Também ela não falou russo, eu não sei russo, mas ela não falou russo. Tá? E aí continuou coreano, e foi por aí, foi assim. Pastor, você está falando mal de igreja? Não, estou falando mal de idiotas. É uma diferença. Semana passada eu falei de muitas igrejas excelentes que temos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando sobre bizarrice rotulando como profético. É diferente. Por quê? Porque isso é manipulativo. Esse profético que não é profético, ele rotula uma pessoa com um senso de superioridade. Tipo assim, eu estou recebendo algo que está me fazendo... Faz sentido, pessoal? Isso é muito perigoso. Fuja disso. Pastor, então, para onde nós temos que ir? Nós precisamos ter fome e sede pela presença e pela revelação de Deus, e espírito de sabedoria e revelação. Precisa estar ancorado na palavra de Deus. Então, por que, pastor, você está falando sobre isso? Porque a base do projeto, nós estamos falando sobre os pilares da igreja, é em Provérbios 29, dizendo o seguinte, não havendo profecia, olha só o que a Bíblia fala, o povo, repete comigo, perece, o povo morre, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado, esse prospera, esse é feliz. Então, nós precisamos ter visão, precisamos ser uma igreja que entende o que os céus estão falando, entendemos o que Deus quer fazer através da Rise Church, queremos
projetar esses pilares com muita clareza, os sistemas, a cultura da igreja, e que a gente celebre isso e também consiga exercer aquilo que Deus quer fazer. Então precisamos de uma planta, precisamos de um projeto, precisamos de um fundamento, e essa clareza é ser uma igreja profética. Mas ir para o Serve Day na comunidade dos Tabajaras no dia 15 também é ser uma igreja profética. Porque tudo, eu vou te falar uma coisa aqui, quer saber se tem origem profética? Primeiro, o profético nunca é final, ele é o meio e início. E sempre que é profético, vai originar no apostólico. Se o profético for final, isso não é profético, isso é bolha. Isso são pessoas que acham que são proféticos, elas estão adorando a sua própria ideia de experimento, de sentir. É sensorial, cuidado com esse sensorial. O brasileiro, o latino-americano, ele é muito sensorial, ele é muito emotivo, então ele é muito apaixonado. Então o gringo vem para cá e fala assim, cara, essa galera do Brasil é muita unção, cara. Então tem unção, pastor, concordo com isso? Concordo, mas também tem muita alma. E eu acho que a galera gosta muito desse corporativo, que mexe com a emoção, e a gente acha, cara, alguma coisa está acontecendo. E às vezes tem um movimento legítimo, sim, mas também tem muita alma. E como se vê? Se o apostólico não for manifesto depois do profético, não foi profético. Me explica de novo. Bem, nós entendemos a partir de Lucas capítulo 2 que Simeão é a representatividade de uma igreja profética. Ele anuncia que Jesus chegou, e a Bíblia fala que uma mulher de 87 anos, viúva, que estava no templo dia e noite orando, ela começa a sair do templo e anunciar: o Senhor, o Messias, o Filho de Deus é chegado. Todo profético caracteriza e tem uma consequência, que é o apostólico. Nós precisamos ser uma igreja profética. Se a gente for uma igreja profética, naturalmente nós seremos uma igreja missional, uma igreja apostólica, uma igreja que evangeliza, uma igreja que leva para fora o que recebemos dentro. Amém? Os 4 pilares, e eu vou começar pelo último, é fazer a diferença. E a gente não consegue fazer a diferença se a gente não descobre o nosso propósito. Então, o 4º pilar é fazer diferença. O 3º pilar da igreja Res Church é descobrir propósito. O 2º pilar da igreja é encontrar liberdade. E o 1º pilar, conhecer a Deus. Então, nós entendemos, a Res Church existe para fazer com que cada indivíduo, repete comigo, conheça a Deus, encontre liberdade, descubra propósito e faça a diferença. E é isso que nós cremos, e é isso que nós oramos para cada um de nós. Hoje nós vamos então ao 2º projeto, ao 2º pilar, que é encontrar liberdade. Cada pilar tem um sistema, e o sistema de fazer com que pessoas conheçam Deus é o culto. O sistema para fazer com que pessoas encontrem liberdade são os grupos de crescimento, os G6. O pilar para fazer com que pessoas descubram seus propósitos, o sistema para fazer com que pessoas descubram seus propósitos é a trilha, que inclusive semana que vem tem uma nova turma da trilha. Então você que já está vindo aqui há 78 domingos e ainda não decidiu, domingo que vem você tem que estar aqui com a gente, tá bom? A gente vai iniciar uma turma da trilha. E também a mentoria, que são para novos convertidos. Temos novos convertidos aqui que ajudam pessoas a descobrirem o propósito. São sistemas. Não são visões, não é a visão. Nós somos uma igreja cultural. Uma igreja cultural, a essência de uma igreja cultural é a visão. Mas não o sistema. Os sistemas potencializam, somatizam para essa visão ser alcançada, tá bom? Então a gente não é inflexível. Na verdade, a gente é muito flexível, porque nós entendemos que esses sistemas cooperam com a visão. E o sistema que nós usamos aqui para fazer com que pessoas façam a diferença é o que a gente chama de Dream Teams. São os ministérios, as equipes que estão trabalhando, oração, Dream Center, com os nossos kids, mídia, música e por aí vai, tá bom? Então, hoje nós vamos falar como encontrar liberdade, como a gente faz isso. E eu quero que a gente leia a palavra de Deus, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: porque Cristo enviou-me, tá? Paulo está escrevendo essa carta, dizendo, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, essa sentença final aqui eu vou repetir, que ela é maravilhosa, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus.
Paulo aqui, no contexto da igreja de Corinto, cara, ele estava enfrentando o que era muito comum, a relativização do que Jesus fez. Alguns questionavam, será que Jesus de fato morreu, essa morte, ou na verdade, será que realmente se ressuscitou? E aí Jesus está falando, e Paulo estava afirmando o seguinte, olha, sim, porque em vão seria a nossa fé se Jesus não tivesse ressuscitado. E deixa eu afirmar aqui para você, talvez, que não é cristão, você que está assistindo com a gente online, vai assistir esse vídeo depois. Você não precisa crer em Cristo como Deus. Você não é obrigado a fazer isso. Agora, você não pode duvidar tanto da crucificação quanto da ressurreição. Existem inúmeros manuscritos de historiadores que comprovam que Jesus não apenas foi crucificado, mas foi testemunhado como ressurreto. Tá bom? Então assim, mas ainda assim você não quer crer. Tudo bem. Isso é opção sua, não tem problema nenhum. Só não questione as fontes. Existem fontes que comprovam que Jesus, além de ter vivido na terra, ele foi crucificado, foi uma crucificação mais dolorosa do que as outras crucificações normais, que era uma punição romana que acontecia naturalmente, mas também foi visto por inúmeras testemunhas. Jesus ressuscitou. Hoje nós vamos já associar a liberdade de todo cristão ao que Jesus conquistou na cruz por nós. Amém? Então o que Paulo estava falando aos Coríntios, falando o seguinte, olha, esse evangelho da cruz é loucura, cara, e é loucura para quem não crê, isso não faz sentido, mas para aqueles que são salvos e creem em Jesus, é o poder de Deus. E aí Paulo estava estimulando a igreja em Corinto a viver uma cura, uma plenitude e uma liberdade que nenhum tipo de sociabilidade ou ferramenta humana conseguiria proporcionar. Então, irmãos, nós estamos aqui partindo do princípio que nós só profetizamos cura e nós só profetizamos liberdade a partir do poder da revelação do que Jesus conquistou na cruz. Tá bom? Então, por exemplo, nós poderíamos fazer aqui uma terapia e tomar banho gelado às 6 da manhã e falar o que você tem que fazer para ser bem sucedido, e todas essas coisas são legais e beleza, mas nossa fonte de fé e de afirmação de cura e liberdade está no que Jesus fez por nós. É isso que difere a sociabilidade de uma comunidade de fé do que qualquer outra sociabilidade, ou de qualquer outro grupo que acontece na sociedade, grupos específicos que têm paixões específicas, tá bom? Então nós vamos falar sobre isso, porque existe uma diferença, que é o seguinte: a comunidade de fé, essa igreja aqui, ela oferece sociabilidade, e a sociabilidade é uma característica da igreja. Mas você não vem aqui pela sociabilidade. Você vem aqui porque você entendeu o que Jesus fez por nós na cruz, por você na cruz, amém? A sociabilidade, essa relação é consequência. Como encontrar liberdade? No padrão da Rise Church, a gente entende que os grupos de crescimento vão ajudar a gente a encontrar liberdade. Por quê? Porque é relação. É relacionamento, é confissão, é oração um pelo outro, é trocação de ideia. Às vezes tem pessoas aqui que você nem sabe o nome, mas aí você começa a se conectar no GC, e aí você começa, olha, manda uma mensagem, liga, cara, ora por mim aqui, me ajuda que eu estou com um problema aqui com os meus pais, estou com um problema aqui no meu casamento, e vocês começam a orar uns pelos outros. Faz sentido aqui, pessoal? Então, qual é a diferença da igreja para o clube de tênis? Clube de xadrez, Eu fui na freguesia semana passada, inclusive, dia 8 de julho, que é sábado, a gente vai ter a nossa primeira festa de interesse na freguesia. E aí, como você pode fazer? Primeiro, ore, esteja lá e convide pessoas ali das áreas de Jacarepaguá, adjacente. Cara, vai ser muito legal a gente começar a ajudar pessoas naquele bairro a conhecer Deus, a encontrar a liberdade, a descobrir propósito e a fazer diferença. Mas eu estava no campus da freguesia semana passada, e a gente estava ali adorando, orando, né? Foi semana passada, né? E aí eu fui pagar o estacionamento, aí pagando o estacionamento, o shopping estava fechado, assim, indo fechar, mas tinha um grupo de nerds, né? De jovens ali, barbudos e tal, o pessoal estava jogando cartas, me fala de novo o nome disso? Board games.
RPG, e eles estavam levando a sério, bebendo uma cerveja ali, legal. Eles estavam se divertindo, eu achei muito legal. Tirei uma foto, tchau. Porque eu acho legal mesmo. Eu acho legal essa tribo, né? Essa diferença. Tipo assim, eu nunca joguei, e eu achava legal eles assim. Alguém aqui que joga RPG, tal, não sei o quê? É porque tá parecendo que eu estou sendo pejorativo, mas eu não acho legal. Mas tem alguém aqui que curte isso? Tá, que Deus te perdoe, brincando. Eu acho legal isso. E o que eu quero dizer é que não importa, a gente não está aqui qualificando se é legal, se é melhor, se é pior. Cara, cada um tem uma paixão, um hobby, né? Tem pessoas que gostam de Star Wars, assim, amam, e aquele cara curte isso, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é errado? Absolutamente não. Mas muitos usam assim, cara, como pode alguém adorar a Deus e se dedicar a uma igreja, chegar mais cedo num teatro, arrumar? Porque nós entendemos que além da sociabilidade que um grupo de RPG, né, de board games oferece, nós temos a única mensagem que proporciona a solução para o nosso pecado. Então a nossa sociabilidade não é o fim, a nossa sociabilidade é só consequência do que nós entendemos que o Evangelho conquistou por nós na cruz, do que Jesus fez por nós. Então o Evangelho, irmão, é isso, é a esperança da nossa eternidade. E é muito legal, porque a gente entende que essa cura, e eu acho que é terapêutico, o cara que brinca joga o RPG, os board games, e tá ali fazendo futevôlei, xadrez, e N coisas, eu acho muito legal, eu acredito que isso é terapêutico. Inclusive, todos nós precisamos disso. Precisamos de uma tribo, pessoas que temos os mesmos interesses e paixões. Isso também precisa acontecer na igreja. Então, os grupos de crescimento oferecem isso. Por isso que nós temos grupos de crescimento que são temáticos. Por quê? Porque às vezes nós entendemos que temos algo em comum. Nós temos algo em comum. E a partir desse algo em comum, nós convidamos Jesus cada dia mais nos nossos relacionamentos e nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então, a gente está entendendo que para a gente ter liberdade, a gente precisa de relacionamento. E eu queria falar como ter liberdade na nossa vida cristã, definir talvez o que é liberdade. E é importante talvez que a gente defina o que é liberdade. Na cosmovisão cristã, a gente entende a nossa resposta do que é liberdade, definir liberdade, seria muito naquilo que nós entendemos que estamos condicionados, fomos comprados por um alto preço. Repete comigo, comprados. Nós fomos comprados. Então nós não somos livres para viver como queremos, porque fomos comprados. A primeira carta de Colossenses fala o seguinte, gente. Fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, qual é a base do Evangelho, assim, que nós cremos? A nossa liberdade está condicionada ao senhorio de Cristo. O que é ser livre de acordo com um cristão, cosmovisão bíblica? É dizer não para coisas que poderíamos dizer sim. É dizer sim para coisas que poderíamos dizer não. Mas se vai honrar Deus, e se vai estar alinhado com o que Deus quer para nós, então é aí que está a nossa liberdade. Porque Pedro, a carta de Pedro vai falar, nós não somos livres com um pretexto da malícia, né? Faz o que quer, vamos viver a vida intensamente, vamos viver as nossas paixões, isso tudo é muito apelativo, e tem um tom libertário realmente, porém, como servos de Deus. Afinal, se você crê no Evangelho, você precisa entender, o Evangelho parte da seguinte premissa, fomos comprados, portanto não somos donos de nós mesmos, temos um Senhor, e a nossa liberdade está condicionada ao senhorio dele. E isso vai nos trazer felicidade, prosperidade, seremos bem-aventurados. Então, talvez definir aqui liberdade um pouco seria interessante, tá bom? Porque a liberdade está condicionada à vontade de Deus. Então, a gente crê que a base dos nossos grupos de crescimento está muito relacionada a esse versículo que eu vou ler agora, em Tiago, capítulo 5, que diz o seguinte, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O Evangelho são boas novas. A gente fala assim, são boas novas. Por quê? São boas notícias. Porque olha aqui, não importa o que você fez ontem à noite, hoje de manhã, o poder de Deus, a cruz de Jesus, é mais poderoso do que o seu pecado. Você foi perdoado, irmão. Você foi perdoado.
E não aceitar o perdão de Deus é quase que você está questionando se a cruz de Cristo foi suficiente. Cuidado com isso, porque isso é um indício também de prepotência. Receba o perdão de Deus através de Jesus. Amém? E confessem as vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? Nós temos os grupos de crescimento, começamos uma temporada. Se você ainda não está engajado num grupo de crescimento, eu quero te dar aqui uma lista para que a gente veja todos os grupos de crescimento que a gente tem. Nós temos um grupo de crescimento toda terça-feira no Maitá, Pensamento e Filosofia. Esse é um grupo que, se você estiver questionando muito a vida, eu falaria não vai, porque provavelmente você não vai dormir de terça para quarta, vai ficar borbulhando. Então, assim, é PG 18, né? PG 18. PG 21 aí, tá? Menor que 21 não entra não, porque pode complicar. Mas temos esse aqui, que é o mais espiritual de todos, que é o campeonato de FIFA. Eu fui tentar ir, mas eles não deixaram porque eu ia ganhar, e eles falaram, não, pastor, não vem e tal, então acabou que eu fui excluído. O GC de FIFA, ele é muito espiritual, porque rola algumas tensões, eles brigam, depois eles oram pelo outro, cura, confissão, tudo isso é intencional. Mas olha só, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui foi no GC antes de vir aqui no teatro? Legal. Então, nessas 180 cadeiras que a gente tem aqui, 2 pessoas foram num GC antes de vir no teatro. Estatisticamente, a gente sabe isso, que para pessoas conectarem na sociabilidade e comunidade da fé, elas precisam primeiro checar a igreja. Mostra, mais uma vez, o que eu falei semana passada. Convide pessoas para a igreja. Pastor, mas as pessoas podem ir para o GC antes de ir para a igreja? Devem. Inclusive, tem gente aqui, em algumas fotos, que nunca pisaram no teatro, mas estão indo no GC. E quem pode dizer glória a Deus por isso? Cara, sensacional, maneiraço. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe uma trajetória que é mais comum. Então, convide pessoas para a igreja. Próximo GC de jogos na Barra, acontece toda quinta-feira. Muito bom também. O de comunhão, que acontece em Honório Gugel. Cadê a galera de Honório aí? Isso aí, tá bom. Muito bom também. Esse aqui, my favorite. Meu predileto. Esse que eu faço parte, não me chamo de líder, mas eis aí os meus pupilos. Esse é o meu predileto porque tenho me tornado um referencial espiritual, mas também físico. Ali mostrando a dinâmica de como correr bem. As pessoas ficam falando que eu não vou. Inclusive, sou eu que estou tirando a foto. Vozes adversárias, calem-se agora, em nome de Jesus. Tá? Então, inclusive, GC de corrida também pode passar. Temos o GC de estudo bíblico. Cara, sensacional. Toda sexta-feira também no Flamengo. GC de estudo bíblico na Tijuca, que é sensacional. E eu acho que temos mais um GC, assim, de empreendedorismo. Olha só que legal, pessoal. Muito bom, também em Botafogo, toda quinta-feira. GC feminino, que acho que acontece de 2 em 2 semanas. Muito legal. Esse GC acontece toda sexta-feira, de filmes, cinema, que eles vão ver filmes, mas também vão trocando ideias nas casas sobre os filmes. GC de paz, que acontece também na Tijuca, tá bom? Olha só que legal. O GC online... E eu acho que é uma plataforma bem legal para você que não tem tempo, não consegue presencial, minimamente aqui, conecte num GC online, tá bom? E tem o meu GC favorito de futebol. Também meus pupilos, aqui, eles ficam me chamando Pastor Calcanhar de Ouro. Isso é uma outra pregação, eu contarei, não quero me ensorbebecer, mas a ideia que temos... sim, esses caras não jogam nada. Mas é isso, pessoal. Conecte no GC. Não viva a vida sozinho, tá bom? E a gente está aqui com você, querendo fazer parte da sua vida de alguma forma e suportando uns aos outros, amando uns aos outros. E a gente quer, até porque somos uma igreja móvel, a gente não pode fazer um culto aqui, assim, não pode, né? Não temos dinheiro. Não temos dinheiro para fazer um culto aqui sábado, quarta-feira à noite, né? Como muitas igrejas estão. Então nós entendemos, estão fazendo, que o GC é parte da nossa igreja durante a semana. Amém? Então,
A partir disso, nós queremos já um sistema da igreja. Pastor, eu fui no GC, não curti. Vai em outro, não tem problema. Faz o test drive. Ah, pastor, mas eu não gosto muito das pessoas, de socializar. Bem, é importante para a sua jornada de fé, tá bom? Então se esforce. A gente vai falar então da liberdade, da cura que Deus tem para cada um de nós. E eu queria que você pensasse na sua vida, nas suas afeições, almas, pensamentos, assim, que se você tem se sentido livre como Jesus gostaria que você fosse. Ou se você tem sido um escravo, como a Bíblia fala que quando a gente conhece a Cristo, nós somos servos dele e não temos mais domínio do pecado sobre nós. Não somos escravos do pecado. Isso é poderoso. E eu quero continuar essa pregação dizendo, irmãos, que a igreja aqui em Botafogo, nas nossas casas, nossas famílias, possamos viver a liberdade que Cristo nos comprou com seu alto preço. Em algumas áreas da sua vida, nas suas emoções, na sua alma, pensa um pouco, no seu casamento, a relação com os seus filhos. Existem algumas mágoas do passado que você está se sentindo ainda presa a elas. Honrar o sacrifício de Jesus é viver plenamente naquilo que Ele nos comprou, através da sua punição na cruz. Existe um profeta chamado Isaías que, 800 anos antes de Jesus ser crucificado, ele faz uma profecia. Isaías, ele profetiza o seguinte, no capítulo 53. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode gritar 50 vezes, fazer terapia, yoga, academia, tomar remédio, faz o que você quiser para ficar sarado. Mas a mensagem da cruz é o poder de Deus. A gente profetiza liberdade e cura a partir do que Jesus conquistou por nós na cruz. Nós temos uma base, a gente não é maluco. A gente não está reunindo aqui todo domingo para falar de algo que a gente sente. Cara, deixa eu te repetir aqui. A nossa fé está alicerçada no que Jesus fez por nós na cruz. É isso que faz a gente profetizar cura. É isso que faz a gente ter uma expectativa de que cada indivíduo vai sair desse teatro com uma esperança de triunfar sobre algo que tem te feito cativo. Deus é poderoso. Pastor, por que Deus é poderoso? Porque eu mereço? Não, porque Jesus fez um caminho. Olha só, a obra da cruz não apenas nos propicia salvação e vida eterna, mas nos propicia uma vida livre de plenitude aqui, nesse momento, irmãos. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu quero falar com vocês qual é o impacto espiritual da punição de Jesus. Mas pastor, o que tem a ver a punição de Jesus com encontrar liberdade? Porque é ela que ratifica esse possibilidade de nos tornarmos livres. Ele foi punido para que nós fôssemos curados. Qual o impacto espiritual da punição de Jesus? Jesus, pela ordem, ele foi chicoteado. E como eu falei, isso era uma tradição romana, muito natural. Jesus não foi o primeiro nem a última pessoa a ser crucificada. Mas existem inúmeros manuscritos por historiadores dizendo que a forma como Jesus foi punido foi diferente. Tá? Por exemplo, a média de chicotadas que uma pessoa recebia era uma média de 26 chicotadas. Jesus, ele recebeu 39 chicotadas, ele foi chicoteado 39 vezes. Não é um chicote de fio elétrico, algo semelhante, mas os chicotes eles teriam que ser cada vez mais pesados. Eles eram pérfuro-cortantes, que significam que eles, na ponta do chicote, tinham ossos de cordeiro, e eles conseguiam perfurar a carne e rasgar quando elas eram puxadas. E isso aconteceu 39 vezes no corpo de Jesus. E eles molhavam esses chicotes em água para que esses chicotes ficassem ainda mais pesados, para que o impacto
daquele chicote fosse ainda mais danoso do que já propriamente sem a água seria. Mas Jesus sofreu tudo isso, não para que a gente tivesse uma vida perfeita e sem problema, mas para que a nossa esperança estivesse nele, e a gente vivesse em cima dessa esperança. A liberdade, então, o que Jesus sofreu no corpo, faz com que a gente creia que nós podemos ter liberdade no nosso corpo, porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisaduras são contusões, lesões, traumatismos. Eu já ouvi essa história centenas de vezes. E se você ouvir essa história por mais uma vez, mesmo que você já tenha ouvido milhares de vezes, e não tiver esse senso de humildade e de gratidão por que Ele fez, tem alguma coisa errada no teu coração que talvez você precisa colocar diante de Deus e pedir ajuda. Porque nós vamos falar sobre isso 1 milhão de vezes. E cada vez que a gente lembrar o que Jesus fez, o nosso coração transborda de alegria e de gratidão. Essa mensagem nunca vai ser antiga. Primeira carta de Pedro, capítulo 2 diz: Jesus então, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. A segunda punição que Jesus recebeu foi a coroa de espinhos. Nós sabemos que essa coroa não foi apenas colocada na cabeça de Jesus, mas foi introduzida aqueles espinhos penetraram, introduzidos no seu couro cabeludo, no seu couro. E ele teve esse sangue pelo seu rosto. Imagens mostram muito sobre isso, mas eu queria falar sobre essa segunda punição. A coroa de espinhos propicia para nós cristãos que creem na obra da cruz, que nós podemos ter liberdade na nossa mente. Craig Rochelle, ele fala sobre a batalha da mente. Toda batalha na nossa vida, ela tem muita origem na nossa mente. E hoje, nós somos uma geração que tem muita conflito mental, de ansiedade, depressão. E eu quero dizer que o seguinte, que não importa a dúvida que você esteja passando, as aflições na sua mente, aquilo que está trazendo medo e dificuldade para você, seja livre, porque Jesus pagou o preço para que a gente seja livre. Olha, a Bíblia fala em João capítulo 14, 27, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem falou isso? Jesus. Jesus disse o seguinte: eu vou deixar a minha paz com vocês. Então eu oro sobre cada um que está aqui nesse lugar, qualquer que seja a aflição que você tem tido, a tua mente conturbada. Não é a paz que a terapia pode fazer, que o esporte pode fazer, mas é a paz de Jesus. Venha sobre nós, levemos cativos a nossa mente, à mente de Cristo. Terceira punição que Jesus sofreu no seu corpo foi os pregos, né? E nós sabemos também que ele foi crucificado e pendurado nesses pregos, né? Nas suas mãos, talvez aqui no pulso, e ele foi o que segurou ele naquele madeiro, naquela cruz. E através disso nós cremos que Jesus, ele foi pregado, né, literalmente na cruz, para que a gente tivesse liberdade nas nossas mãos. E mãos fala muito sobre toques e realizações e decisões. Ele foi transpassado por nossas transgressões. A carta de Hebreus capítulo 9 vai dizer o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Uma coisa também que nós sabemos que aconteceu: Jesus crucificado, os soldados com a lança, né, ataca o seu corpo com aquela lança, perfura o seu corpo. E isso propicia para nós também liberdade no nosso coração. Jesus foi esmagado pelas nossas iniquidades. É importante que nós lembremos sempre disso. Jesus não foi punido porque ele era um revolucionário. Jesus, ele foi punido
para remediar a nossa relação com o Deus Altíssimo. Era necessário que isso acontecesse. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque nós honramos esse sacrifício de Jesus na cruz, quando nós profetizamos e lutamos pela liberdade que Ele conquistou por nós. Salmos 147, versículo 3 diz: é Ele quem sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. O momento de dor de Jesus, que ele recita o salmo e ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Então, por mais que aquela lança tenha machucado o seu corpo, aquela coroa de espinhos tenha machucado a sua cabeça, por mais que toda o que ele sofreu, a vergonha, a humilhação, a zombaria, ser crucificado, ser exposto à nudez, as chicotadas, talvez ali tenha uma fração de segundos que Deus teve que se ausentar do Filho, porque o pecado, o meu pecado, o seu pecado teve que ir sobre Jesus. Porque Deus é um Deus santo e isso tinha que acontecer. Pastor, então qual é a ideia da mensagem? A ideia da mensagem é: a gente não está num funeral, a gente não está num velório, porque essa foi a única morte que não teve um velório. Na verdade teve, mas teve um desfecho diferente. Então sempre que falamos disso, e é algo penoso, é algo difícil de falar, é algo triste de falar, mas falamos com um som de triunfo, porque Ele nos conquistou com um alto preço, mais valioso que ouro e que prata, para que fôssemos servos dEle. E essa liberdade não como pretexto da malícia, mas como servos de Deus. Então, irmãos, Jesus sofreu para que nós pudéssemos triunfar. Jesus foi preso, escarnecido e morto para que a gente pudesse viver. Viva uma vida que honre o sacrifício de Jesus. Amém? Muitos começam a buscar a Deus por causa da dor. Muitos começam a buscar a Deus por causa da dor. E não há... tudo bem por isso. Mas quando nós começamos a experimentar a liberdade e a cura através de Deus, nós começamos a nos relacionar com Deus através do amor. Deus é amor. Deus ama você. Deus ama você mais do que você imagina. Ele perdoa os seus pecados. Ele não desiste de nós. A maior prova de amor de Deus, o amor de Deus não é uma poesia, não é um post no Instagram. A prova do amor de Deus está plena em Cristo Jesus. Deus ama você. Não desista. Deus ama você. E a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus quando somos livres é ajudar outras pessoas a encontrarem essa cura e essa liberdade que um dia nos encontrou. Ser uma igreja profética é ser uma igreja missional, porque a consequência de uma igreja profética é sair das quatro paredes e anunciar esse grande amor que mudou a nossa vida. Quantos podem dizer amém? Eu queria orar com você nesse momento, queria chamar o time de música. Nós vamos ter um momento também que é muito importante, que é a Santa Ceia, que também foi uma instrução de Jesus para nós fazer isso em memória dele. Eu queria que nesse momento a gente refletisse um pouco na nossa vida, nas nossas ações, em alguns pensamentos, até mesmo em alguns relacionamentos que temos tido ou paramos de ter. Sabe, algumas mágoas. Será que estamos tendo liberdade na nossa mente? Será que estamos tendo liberdade no nosso corpo? Será que estamos tendo liberdade nas nossas ações, nas nossas mãos? Será que estamos tendo liberdade no nosso coração? Eu queria convidar a todos vocês, se vocês puderem, vocês que estão online com a gente, feche seus olhos e começa a pedir: Deus, me ajuda. Revela para mim no que eu preciso mudar. Eu quero viver em liberdade. Revela para mim como eu posso honrar o teu sacrifício. Mais do que reconhecer que ele é verdadeiro, Senhor, se revela para mim como o Senhor nunca se revelou antes. Reflita também em algumas ações, peça perdão aos seus pecados. Todos aqui pecamos. Mas temos uma mensagem boa, irmãos. Fomos perdoados em Cristo Jesus. Há esperança. Que o Senhor esteja ministrando no coração de cada um, nessa noite, nesse lugar, nesse momento agora. Vamos refletir, lembrar do que Jesus fez por nós. Foi algo inédito, único, que mudou
o destino da humanidade. O véu que nos separava já não nos separa mais. Hoje nós podemos ter relação com Deus como um pai. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Senhor Jesus, nessa noite nós oramos. Oramos para que o Teu Espírito Santo convença corações. Para que o Senhor faça o que a gente não pode fazer. O Senhor cure aqueles que têm feridas, mágoas, ressentimentos. Que o Senhor também nos dê paz na nossa mente, no nosso coração. E que o Senhor faça com que a gente viva para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Senhor, nós Te adoramos nessa noite. Queima o nosso coração de amor por Ti e de gratidão por tudo que Jesus conquistou na cruz. Nos fez ser herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Irmãos, nós somos mais que vencedores pelo que Jesus fez por nós. Se você puder, fique de pé. Vamos adorar a Jesus nesse momento.